Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta manhã aqui, estamos reunidos para ouvir a voz do Senhor. Estamos aqui para ser chamado a atenção. Estamos aqui para que Deus possa nos corrigir, para que Deus possa nos direcionar pelo caminho. Nós perdemos muitas coisas no decorrer da vida e nós sabemos que cada geração que tem passado, irmãos, as coisas estão piorando, mas isso está na palavra. O Senhor diz que nos finais dos tempos, a maldade, a iniquidade ia multiplicar, porque o amor das pessoas iria esfriar. O amor é a obediência à palavra de Deus. Como que eu vou obedecer a algo que eu não conheço? Como que eu vou obedecer a algo que eu não entendo? E como que eu vou obedecer a algo que eu não quero? Eu sempre digo que o último estágio de nossas bênçãos ou a maldição é o nosso livre-arbítrio. Você pode ser uma pessoa muito qualificada, muito espiritual, mas quem vai decidir o bem e o mal é o seu livre-arbítrio. Porque aquilo que você decidiu, Adão e Eva eram perfeitos, e eles decidiram, negar a palavra de Deus, e ali entrou o mal, e até hoje impera na vida de muitas pessoas. Amém? E o título da mensagem hoje é O Sangue de Adão. Amém? Eu vou dar uma chamada aqui, Eu vou fazer o princípio dessa chamada, a introdução dessa chamada, ela não tem muito a ver, com aquilo que nós vamos falar. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, que vocês vão entender algo que está acontecendo hoje na vida das pessoas. E depois vocês vão entender por que eu estou pregando essa mensagem hoje. O sangue de Adão. Essa introdução está em João capítulo 20, versículo 15 a 17. Vamos ler? Disse ele: mulher, por que está chorando? Jesus fez uma outra pergunta. Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, ou seja, não toque em mim, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o Pai, meu Pai, e o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Amém? Aqui nós sabemos que Maria foi até o túmulo, procurar Jesus, que ela ia levar todos aqueles perfumes para ungir, o corpo, era costume deles, mas Jesus já não estava mais ali. Mas Jesus teve um encontro, Maria teve um encontro com Jesus, mas ela não entendia, ela não reconheceu Jesus, porque Jesus estava com o corpo glorificado. O que me chamou a atenção foram essas duas perguntas que ele fez ali no versículo 15. Por que choras? A quem busca? Hoje nós estamos vivendo a mesma situação, irmãos, dessas duas perguntas que Jesus está fazendo para nós. Por que vocês choram ainda? Quem que vocês estão buscando? Olha só a situação da Maria, como está a situação hoje do povo de Deus. A reação de Maria, infelizmente, demonstra a mesma situação que se encontra a igreja hoje em dia. Chorava porque pensava que estava morto. Estava indo ungir um cadáver. Olha a situação da Maria. Ela cria que Jesus havia morrido e ela estava indo ungir um cadáver. Ou seja, ela estava vivendo como um ser humano normal, Sendo que Jesus havia pregado muitas coisas a eles, eu vou falar agora, mas ela estava sentindo a morte de Jesus, ela estava indo
cumprir um ritual religioso que eles tinham. E assim está a igreja. A igreja hoje, irmãos, busca rituais, estão praticando rituais religiosos para tentar, né? E o Jesus, aquele que realmente cura, liberta, está morto na vida das pessoas. As pessoas participam de uma religião, mas Jesus está morto, a palavra está morta. Elas veem Jesus porque a palavra não tem poder. Eu estava até dizendo, em umas mensagens que a gente tem aí, sobre diagnóstico médico versus palavra de Deus. A palavra de um médico tem muito mais poder do que a palavra do Senhor. Um diagnóstico médico tem muito mais poder do que as promessas do Senhor. Ou seja, o Jesus que as pessoas buscam hoje está morto, não tem vida, não consegue produzir mais nada, não tem milagres. As pessoas acreditam, né? Mas elas não agem como se Jesus realmente fosse. Quem Jesus é na vida delas. E olha só isso. Maria deveria estar feliz, porque Jesus disse que voltaria, mas ninguém creu. Vivendo um tempo extraordinário de sua vida espiritual, mas não tinha entendimento espiritual. Irmão, a Maria, ela não deveria estar chorando. Jesus falou, por que você está chorando? Eu não disse que eu voltaria? Ninguém creu no que Jesus pregou, irmãos. Ninguém creu, mesmo Jesus fazendo milagres, mesmo Jesus ressuscitando mortos, mesmo Jesus fazendo tudo, pregando, ensinando, ninguém creu que ele voltaria. Ela estava tratando o defunto, ela foi procurar um defunto normal, mas Jesus falou, eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Ela teria que ir lá, alegre, feliz, pulando com alegria, porque ela iria encontrar o Jesus ressuscitado. Mas ela foi buscar um homem que havia morrido. Ninguém creu. Ela não percebeu, eles não tinham dimensão, irmãos, do que eles estavam vivendo naquele momento. Porque depois que Jesus ressuscitou, aconteceu algo importante, extraordinário para nós. Acabaram-se as maldições, acabaram-se todo o mal na vida do ser humano, dos filhos de Deus. E nós definitivamente teríamos direito à vida eterna, teríamos direito a viver uma vida abundante, mas as pessoas continuaram mortas, né, religiosamente falando. O pecado ainda imperou na vida deles. Jesus perguntou, por que vocês choram? E assim somos nós hoje, irmãos. As pessoas continuam chorando, as pessoas continuam se debatendo, sendo que nós vivemos a melhor época da nossa vida, espiritualmente falando. Nós temos autoridade no nome de Jesus, nós podemos expulsar demônios, nós podemos fazer sinais e maravilhas, nós podemos ressuscitar mortos, nós podemos ir para ser salvo, nós podemos tudo é possível àquele que crê. Mas nós vivemos como mortos, estamos chorando, lamentando aquilo que nós não temos, aquilo que nós não alcançamos, aquilo que nós perdemos, aquilo que nós não alcançamos. Por quê? Se Jesus falou, se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserem. Veja que nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida, temos a oportunidade de transformar a nossa vida, mas estamos vivendo como Maria, chorando as pitangas, chorando, reclamando da vida, reclamando disso, reclamando daquilo, porque não tem isso, porque não consegue aquilo, sendo que você tem autoridade e poder para mudar a sua vida, porque Jesus ressuscitou e vivo Ele está. E por isso que nós estamos aqui hoje, para comemorar, participando do corpo e do sangue dele, para reviver aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Esse corpo é verdadeiramente comida. Esse sangue é a verdadeira bebida. E quem come e bebe dignamente terá a vida eterna. Outra coisa a outra pergunta que ele fez: a quem buscai? Infelizmente hoje também as pessoas não sabem, não conhecem aquele que dizem que estão buscando. Buscam o Deus das religiões
e não entendimento espiritual. Quem que as pessoas estão buscando? Se as pessoas soubessem quem é Jesus, irmãos, jamais reclamariam de nada na vida. Se as pessoas soubessem realmente o que elas são em Cristo Jesus, jamais reclamariam da vida, jamais teriam dificuldades de enfrentar qualquer problema. Mas por que que as pessoas estão? Porque elas não sabem, né, quem elas estão buscando. Ela não sabe o poder do nome de Jesus, ela não reconhece. E é isso que eu quero mostrar. Por que que as pessoas estão assim? Claro, a grosso modo a gente vai falar por causa do pecado e da iniquidade. Amém. Isso nós já falamos muito aqui na igreja e todo mundo já sabe disso. E quem não sabe, procure nossas mensagens no YouTube, que vai esclarecer sobre isso. Mas o que eu quero falar hoje é algo da onde tudo começou. Se nós entendermos o que o primeiro Adão fez, nós vamos entender o que o segundo Adão fez e quem ele é. Por isso que eu trouxe essa mensagem hoje. O sangue de Adão. Vamos lá? A mensagem? O primeiro Adão. O primeiro Adão foi criado com um propósito. Qual era o propósito? De ser uma autoridade e obediente a Deus. Mas fracassou. Por que que ele fracassou? Porque ele pecou. E quando ele peca, ele trouxe o quê? Ele trouxe a morte. As pessoas não entendem o que é essa morte. A morte é essa fraqueza que as pessoas têm diante da vida. Tudo aquilo que você sente fracassado, toda a sua fraqueza, a sua dificuldade, debilidade que você tem de permanecer casado, de permanecer curado, de permanecer próspero. Toda essa dificuldade que você enfrenta na vida é devido à morte que Adão trouxe a todos nós. E essa morte, ela entrou por onde? Pelo sangue. Nós temos essa morte, a morte que ele trouxe para nós é como um vírus. Nós temos esse vírus que alterou o nosso DNA espiritual. Irmãos, eu quero que vocês não sejam Maria. Entenda espiritualmente o que eu estou falando. Amém? Presta atenção no que eu vou falar. A cruz foi o regresso majestoso ao jardim do Éden. Então, Jesus, através da cruz, trouxe cada um de nós de volta ao jardim do Éden. Só que não é mais chamado jardim do Éden. Agora é chamado reino de Deus. Jesus não disse, arrependei-vos porque vos é chegado novamente o Éden. Não, agora é um reino de Deus sobre a sua vida. Porque o primeiro Adão deixou de ser governado pelo rei, pelo Deus, pelo Senhor. Agora o Senhor diz, para que você possa realmente voltar a ser o que vocês eram antes do pecado de Adão e Eva, vocês precisam aceitar Jesus. Arrependam-se dos seus pecados, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, Jesus, o segundo Adão, ele também veio trazer poder e autoridade para nós, como Adão tinha. Porém, agora, através do arrependimento. Por que arrependimento? Porque eu recebi a contaminação do pecado. Só se tira pecado da vida de alguém através de confissão e arrependimento. Então, se não houver confissão, se não houver arrependimento, não há anulação dessa contaminação. E essa contaminação, ela te traz fracasso, ela te traz debilidade, você fica debilitado diante de situações adversas. Pode ser qualquer problema na sua vida, você vai fracassar. Por quê? Porque você não tem força. Esse vírus, ele tira a força de vocês, espiritualmente falando. Tira a visão de reino de vocês. Tira a vontade de vencer. E passa a pessoa a viver como a Maria, uma maneira religiosa. Porque ela foi chorando, pessoas estão chorando, reclamando da vida, mas por quê? Se Jesus já destruiu toda essa maldição. E ele só pede uma coisa, que nós nos arrependemos dos nossos pecados e das iniquidades que estão nos afetando, que nos contaminaram.
para que ele possa novamente injetar em nós vida, porque ele veio trazer vida. O primeiro Adão trouxe morte, contaminação. Ele veio nos descontaminar de todo esse veneno que entrou na nossa vida, que nos dá cada vez mais o fracasso, a derrota. E para isso nós precisamos entender o que é o sangue. O que é o sangue de Jesus, o que é o sangue de Adão. Aliás, nós temos uma mensagem no nosso YouTube que fala sobre o sangue de Jesus. Assista essa mensagem sobre o sangue de Jesus. Lá eu falo tudo, explico tudo. Hoje eu vou falar do sangue de Adão. Então, voltando aqui. Primeiro Adão foi criado dessa maneira. 1 Coríntios 15, 45 a 46. Olha aqui. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Então nós vemos que o primeiro Adão, como não havia pecado, né, o espírito dele, a carne dele era uma só. Ele tinha uma outra visão, ele tinha um outro entendimento. Agora, o segundo Adão, que é Jesus, ele veio de uma forma espiritual, ou seja, nada na nossa vida, irmãos, não vai deixar de ser espiritual. Tudo é espiritual. Se você quer viver uma vida do reino de Deus, você não espiritualizar, mas enxergar as coisas de forma espiritual. As boas e as ruins. Tudo que está acontecendo na nossa vida, ela vem do espiritual. Então Jesus, ele veio trazer esse entendimento que Adão não tinha. Adão era um homem normal, perfeito, como Jesus também foi. Só que Jesus foi espiritual, ou seja, ele sabia, ele conhecia o bem e o mal. Então ele sabia discernir o que era certo e o que é errado. Tanto é que quando Satanás veio tentá-lo, ele não caiu na tentação. Por quê? Porque ele conhecia a verdade. Está escrito. E nós também, irmão, Jesus veio mostrar para nós que para eu e você sermos espiritual, só precisamos de uma coisa: obedecer a palavra e crer na palavra. Obedecer a palavra e crer na palavra. Obedecer a palavra e crer. Só isso. Se assim fizermos, nós iremos nos tornar pessoas espirituais. Por quê? Para que a gente possa discernir o mal. As pessoas não discernem o mal, as pessoas elas não conseguem entender o que Jesus fez por ela na cruz e quem ela é. E fica buscando em artifícios desse mundo a solução para o seu problema. Né? Essa semana, quarta-feira, eu dei uma mensagem aqui, forte, ontem também, sexta também, a respeito de libertação. E nós precisamos ter discernimento, irmãos. Que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra seres espirituais. As pessoas estão buscando, como Maria, ir até o túmulo de uma forma. Ela foi praticar o ritual humano. Não, nós não precisamos mais do ritual humano. Nós não precisamos viver como as pessoas do mundo vivem. Nós podemos viver tudo de uma maneira espiritual. Vamos viver bem neste mundo, vamos ter tudo aquilo que o reino de Deus diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus não nos limitou nada, mas para isso eu preciso deixar a carne. Eu preciso deixar o meu homem natural e viver o meu homem espiritual. E o espiritual vem em obediência e crê na palavra de Deus. E aí Jesus disse: quem que vocês estão procurando? Não, eu sou de Jesus. Mas como que vocês vivem? Se vocês fossem de Jesus, vocês não pensariam como vocês pensam, vocês não agiriam como vocês agem, vocês não fariam o que vocês estão fazendo. Vocês continuam sob o governo de Lúcifer. Por quê? Porque vocês obedecem a ele. Os seus problemas você resolve conforme o mundo e não conforme
a palavra de Deus. Me mostra na Bíblia Jesus resolvendo problemas mais impossível de uma forma natural. Ao homem natural, as coisas de Deus lhe parecem loucura. E cada vez mais as pessoas estão ficando como Maria, entendendo as coisas, querendo as coisas de uma forma natural. E não existe isso. A igreja está sendo bombardeada por muita coisa do mundo. E está entrando. E as pessoas estão deixando de enxergar as coisas de forma espiritual. Tudo na vida tem que ser, o crente tem que olhar do lado espiritual em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o meu reino e minha justiça. Tudo que está acontecendo tem um motivo espiritual. Não é um motivo humano. O humano está agindo conforme o espiritual está mandando. Tudo é feito. Aparentemente, aquela pessoa... Por isso que o Senhor diz, a luta não é contra carne nem sangue, irmãos. Não é contra pessoas. Mas sim contra principados, contra potestades da maldade, hostes da maldade, em lugares celestiais, no mundo espiritual. A nossa guerra é lá no mundo espiritual. Estão trazendo para dentro da igreja as coisas mundanas, irmãos. E cada vez mais as pessoas estão deixando o espiritual e trocando por essas coisas naturais. E aí não tem conseguido, obtido. E muitos estão desistindo. Muitos estão fracassando. E muitos, por não ter testemunho, você vê que o crente não dá mais testemunho. Olha para a vida do crente. Olha para a vida de uma pessoa do mundo. Às vezes a do crente é pior. Mas está lá na igreja. Às vezes está até em cima do púlpito, pregando. Ou seja, as pessoas olham assim. Eu lembro que antigamente, quando vinham os crentes, né, aparecia, você via um crente, né, cabelo comprido, as mulheres, saias, homens de terno e gravata. Lá vem o crente. O crente tinha palavra, irmão. Não, ele é crente. Hoje, ele é crente. Cai fora. O crente estão com a moral lá embaixo, irmãos. Os pastores estão com moral lá embaixo. Hoje, pastor é sinônimo de ladrão. No mundo. Conseguiram isso. Mas quem fez isso? Os próprios pastores. Porque a igreja foi contaminada. E deixaram a contaminação entrar. Mas eu não vou falar de igreja. Eu quero falar de pessoas hoje. Voltando. Eu já li o 46? Sim. Então vamos lá. O sangue de Adão. O sangue humano nos mantém vivos. Amém? Tira o sangue da nossa vida, do nosso corpo, nós morremos. Quem traz vida é o sangue. Mesmo a ciência, irmãos, mesmo a ciência, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, eles podem produzir sangue sintético, mas eles nunca vão conseguir colocar vida no sangue, porque a vida vem do céu. A vida vem do céu. Você pode produzir um sangue sintético, com todas as propriedades que o sangue tem, perfeitas, porque o sangue físico vem do mundo, mas o que dá a vida vem do céu. O ser humano, a ciência, a tecnologia, por mais avançada que chegar um dia, nunca vão conseguir produzir vida, porque quem traz vida é o Senhor Jesus. Amém? Deu para entender isso? Então presta atenção nisso. Se a vida vem de Deus, a vida vem de Deus e não vem de outro lugar, e por que a vida das pessoas não estão sendo iguais ou parecida com aquilo que a palavra de Deus diz? O primeiro Adão foi criado com o sangue de Deus. O pecado é um vírus espiritual que corrompe o sangue do homem, separando-o de Deus. Então, quando Deus criou Adão, dentro do Adão tem todas as propriedades físicas no sangue dele, porém tem a vida de Deus lá, perfeita, ocupando todo o espaço do sangue dele. A vida está lá. O ser humano, a ciência até hoje não sabe explicar o que é a vida do ser humano.
Ele explica toda a parte, a ciência explica toda a parte física, mas a vida não. Eles não sabem por que a pessoa é acesa. Onde está o botãozinho que liga as pessoas? Esse botãozinho de liga e desliga, só Deus tem. Só Deus permite uma pessoa morrer ou nascer. Ele tem o poder de trazer vida, ele tem o poder de tirar a vida. Então, tudo isso pertence a Deus. Só que Satanás, né, ele quer destruir a vida. Ele quer fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Como? Como Adão enganou Adão e a Eva, trazendo o quê? O pecado. A desobediência ao Senhor. Se eu tenho a vida de Deus, eu sou dependente daquele que me dá a vida. Um filho, ele é dependente dos pais, enquanto são pequenos, até eles adquirirem a independência dele. Nós somos dependentes de Deus eternamente. Agora, o que o pecado faz? Faz você ficar independente. O livre-arbítrio, Adão e Eva, Deus falou, olha, pode comer de todo o fruto, mas não coma do fruto do bem e do mal. Eles falaram, nós iremos ser independentes. Nós vamos decidir o que é bom para nós. Não é o Senhor. Vamos comer, sim, o fruto. Ah, mas não importa. Ah, mas foi o diabo que... Não, para com isso. Claro que Satanás prega para todos nós, todos os dias. 24 horas ele está pregando. Até no sonho ele prega às vezes. Agora, quem vai decidir se vai aceitar ou não, somos nós. Nós temos ainda o poder de decisão, livre-arbítrio. Então não adianta ficar culpando o diabo, não adianta ficar culpando Adão e Eva. Não, você decide o bem e o mal para a sua vida. Livre-arbítrio. E eles decidiram ser independentes de Deus. E assim foram se separando de Deus. Cada geração mais. Voltando aqui, Apocalipse 12, 11. O sangue de Jesus é a única maneira de restituição aceitável pelo pecado. Então veja, nós precisamos receber uma transfusão de sangue de Jesus. Só Ele pode apagar todo o pecado do nosso sangue. O que acontece quando uma pessoa aí, ela está com um problema, né, de, vamos dizer, câncer no sangue? Eles vão lá, fazem uma transfusão de sangue. Quando o sangue está contaminado, assim quando tem problema de rim, tem que fazer hemodiálise para limpar o sangue. A hemodiálise espiritual chama-se sangue de Jesus. E como que eu faço essa hemodiálise? Através da obediência à palavra de Deus. E crer. Não adianta obedecer, tem que crer. Os sinais só seguem aqueles que creem. Por isso que lá em Jeremias 17:10 diz, eu esquadrinho corações, provo pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, as suas atitudes. Não adianta só obedecer, você tem que crer. Porque o meu justo vive pela fé. A fé é a certeza das coisas que você espera, a prova daquilo que você não vê. Porque se você só obedece, você é um robô. Você não tem vida. Jesus olha para o coração e vê se você confia. Veja que a Maria, ela estava lá. Ela não confiava. Ela não confiou no que Jesus falou. Chegou o rapaz lá, deve ser um jardineiro. Não reconheceu Jesus. Não reconheceu Jesus, irmãos. Porque para ela, jamais poderia ser Jesus. Porque Jesus havia morrido. Eu vi ele na cruz. Ele morreu. E foi lá fazer os rituais. É assim que estão as pessoas. Vão à igreja, praticam o ritual. Domingo eu já fui na igreja, já cumpri a minha missão. Como está a tua vida, irmãos? Diante de Satanás. Quem está vencendo? Satanás ou você? Olha para o seu casamento, olha para a sua vida financeira, olha para a sua família. Olha, vê quem que está vencendo. Ah, mas eu fui na igreja domingo, eu dei o meu dízimo, eu dei a minha oferta. Mas olha para a sua vida. Quem está vencendo? Satanás ou Jesus? Você está tendo a vida de Deus na sua vida? Ou você está tendo a morte de Satanás na sua vida? Olha para a sua vida. Aí você vai entender se você está sendo espiritual ou você está sendo carnal.
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Isso aqui é muito importante para nós hoje. Isso aqui é uma chave, é um segredo que abre muitas coisas para a sua vida. Irmãos, ele disse aqui, eles o venceram. Como que a gente vence? Pelo sangue, estou falando, do Cordeiro. E pela a palavra do testemunho que deram. Hoje, nós não vemos o crente dando bom testemunho. Hoje o crente tem um testemunho fraco, que não convence ninguém. As pessoas olham para o crente, ao invés de, Você vê hoje um crente que é de Deus, espiritual, que vence na vida, que vê Deus na vida da pessoa, o que os outros crentes fazem, o que o pessoal faz? Inveja. Tem inveja do crente que prospera, o crente que tem um casamento. Eles não acreditam. Não acredito que o teu casamento é uma benção. Mas não acredito que aquela pessoa deve estar fazendo coisa errada. Deve estar fazendo coisa, deve estar roubando, crente. Eles não acreditam que Deus faz isso. As pessoas não sabem, não conhecem Deus. Aí você fala, foi Jesus. Jesus. Quem me curou para alguns foram os médicos. Ai de mim se não tivesse saído do hospital. Os médicos queriam fazer mais uma cirurgia em mim. Eu fui embora. Fiquei com a fé, fiquei com Jesus, fiquei com o testemunho da palavra de Deus. De Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas doenças. Eu fui curado lá na cruz do Calvário, irmãos. Eu não fui curado em 86, 96, 93. Eu não fui curado em 93, eu fui curado lá na cruz do Calvário. Mas só uma pessoa espiritual entende. Por quê? O que me convenceu? O testemunho da palavra. A palavra é o testemunho verdadeiro de quem eu sou, do que eu tenho direito. A palavra de Deus diz quem eu sou. Espera que essa mensagem vai fazer um rebuliço na sua fé hoje. Ainda não cheguei nas palavras. Irmãos, a palavra me diz, o testemunho as pessoas não creem no testemunho da palavra. A palavra, como aquela pessoa, a Maria não cria, irmãos. Ele falou para Maria, quem que você está buscando? É tipo assim, que Deus que você diz que serve? Eu não, você não serve. Por quê? Olha como que está, você está chorando, você está vivendo como se fosse uma pessoa humana. Você está querendo praticar as coisas igual as pessoas do mundo e não segundo a palavra de Deus. Mas por quê? Viver pela palavra de Deus é diferente, irmãos. Pedro, venha. Sobre o mar. Viver pela palavra de Deus é viver do milagre. Viver de milagre em milagre. Porque tudo na nossa vida é um milagre. Lázaro, sai para fora. Milagre. A menina já morreu, não precisa ir mais não. A menina não está morta, ela está dormindo. Viver no Espírito é viver de milagres. Viver pela fé. A fé vem por dar ouvido ao testemunho da palavra de Deus. A verdade é o que está escrito. É o que Jesus disse para Satanás. Satanás, está escrito. Está escrito. Está escrito. E para nós, o que está escrito não vale balela nenhuma. Mas o que o médico receita, o que o médico fala, o que a televisão fala e que os repórteres falam, isso é verdade. Salmos 91 sumiu da Bíblia. Ninguém acredita mais em Salmo 91. Tem que rasgar em todas as Bíblias o Salmo 91. Mas o Salmo 91 só é garantido para aquele que está no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Esse descansará pela fé. Sabe que nenhum mal lhe atingirá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele não será atingido. Porque o Senhor está com ele. Quando você está no Senhor, você tem direito. Mas humanamente falando, é impossível. Por que é impossível? Cadê o testemunho da palavra? Diante da morte, olha lá. Testemunho da palavra diante da morte. Toda essa natureza maligna. Não amaram a própria vida. Outra coisa, irmãos. As pessoas mais se preocupam com a sua própria vida do que com a vida para o reino de Deus, com a sua vida eterna.
As pessoas se preocupam mais com a sua vida para viver neste mundo do que com a sua vida para viver eternamente no reino de Deus. A palavra do Senhor Jesus disse, olha, se você quer ganhar vida, você tem que perder a sua vida. Ah, mas eu tenho medo disso. Por que você tem medo? Quem tem medo, irmãos? Medo do quê? Se Deus é por você, quem será contra você? As pessoas estão mais preocupadas com este mundo, com essa vida, do que com o reino de Deus. Ela não está preocupada se ela vai para o céu ou não. Ela está preocupada se ela vai ter pão para comer, se ela vai ter dinheiro para pôr gasolina, né? Ela está preocupada com essas coisas. Como que vai ser agora? Agora que aumenta isso, aumenta aquilo, agora tem guerra. Como que isso vai ser? Como que ela está preocupada com isso? E isso é mais preocupante. Não, irmão. O mais preocupante para nós é se nós estamos vivendo o reino de Deus ou não. Porque quem está no reino de Deus não se preocupe com coisa. Não foi isso que Jesus disse? Por que vocês estão preocupados com o que vai comer, que vai beber, que vai vestir? Quem faz isso são os religiosos. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas serão acrescentadas. Nós vivemos diferente, irmãos. Glória a Deus. Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte. Não amaram a própria vida. Isso aqui é uma chave, irmãos, como eu disse. Isso aqui é uma chave. Abra os seus olhos. Mande o sono embora. Isso é carne. Isso é carne. Isso é carne. As pessoas vêm na igreja e começam a dormir. As pessoas vêm na igreja e começam a sentir fraqueza, cansaço. Isso é carne, irmãos. Isso é carne. As pessoas procuram buscar pensamentos lá fora. Isso é carne. Fica pensando na vida na vida terrestre, ao invés de pensar na vida espiritual. Isso é carne. Você vê o nível que você está de carne. Porque você não consegue ouvir a voz do Senhor. Gênesis 1, versículo 26. O sangue perfeito. Deixa eu ler. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, por que Adão tinha essa autoridade sobre todos os animais? Presta atenção agora, irmãos. Acorda. Presta atenção no que eu vou falar a partir desse momento. Acordem. Por que ele tinha todo esse domínio? Porque o sangue de Adão era perfeito, era puro. Era perfeito, era puro. E toda a criação se submete a um coração, a um sangue puro. Quanto mais puro for o seu coração, seu sangue, mais você tem autoridade no mundo espiritual e mais as coisas de Deus vão ser acrescentadas. Hoje nós olhamos para o crente está mais no pecado, irmão, porque não tem mais pecado na igreja. Tudo é permitido porque a graça de Deus, ela supre todas as necessidades. Adão tinha autoridade e toda a criação se submetia à voz de Adão. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Toda a criação, toda a terra, árvores, plantas. Jesus, ele mostrou quando ele mandou aquela figueira. A figueira não queria dar fruto para ele. Você viu a figueira? Falou, não vou dar fruto para o senhor. Então morra, desgraça. Morreu. É assim que acontece com as pessoas que não dão fruto. A árvore representa na Bíblia pessoas. Vai morrer, irmãos. Por que não vai dar a árvore? Por que não quer dar a árvore, o fruto? Mas Jesus não era puro? Então, mas Jesus, ele veio mostrar o que acontece. Nem a natureza, vocês podem ver que hoje a natureza está lutando contra o homem, destruindo o homem. E Jesus falou que isso iria acontecer. A natureza, eu já preguei essa mensagem. Eu acho que eu preguei naquela do Traumas, né? Acho que foi o final dela, essa. Acho que é do Traumas. Que eu falo que o pecado não segura a chuva. Está na palavra de Deus. Até a chuva
o frio, o calor demais, seca, isso é devido ao pecado, irmãos. A natureza se revolta contra você. A Bíblia diz que a terra fala com Deus. A terra fala com Deus. A terra fala com Deus. Pode procurar na sua Bíblia. A terra fala com Deus. Voltando aqui. A imagem e semelhança são palavras usadas para lembrar o homem de sua origem. João 3:3. Então ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Por que ele disse isso? Para lembrar que o homem, a origem do homem é Deus. Se todo ser do homem... Irmão, você já olhou para vocês? Olha para vocês. 2 bolas de carne enxerga. Eu fico abismado. Quando eu começo a olhar, eu falo, puxa vida, como, né? Cresce cabelo só aqui não cresce. Certinho, né? E as mulheres vão lá, tira. Unha na ponta do dedo. Né? Em todos os dedos. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Homem é diferente. Mulher tem 2 airbags, homem não tem. Apesar que tem homem querendo ter, né? Tem mulher tirando, mas tudo bem. Quer mudar a natureza. As mulheres engravidam. Elas menstruam todo mês e não morrem. Todo mês, irmãos. Elas não morrem. É incrível. Homem tira um dedo, fura o dedo, já morre. E elas não morrem. E elas ficam vivas, perdem sangue todo mês. Olha como, por que Deus, tudo perfeito para lavar o útero e tal, para ela poder gerar uma criança novamente, tudo perfeição, rim, fígado, todos os órgãos do corpo têm um propósito de Deus. Mas quando o pecado entra, irmãos, a coisa começa, porque quem irriga todos os órgãos do corpo? O sangue. O sangue. Pessoas que têm problema de perdoar, pessoas que não perdoam, pessoas que sentem ódio, vai ter problema no rim. O rim, os rins. Intestino, você sabia que o intestino é o segundo cérebro? Segundo cérebro. Você pode ver que a maioria dos problemas que as pessoas têm hoje é por causa do intestino. E vão lá no médico comprar remédio. Toma droga. Intestino, irmão, cuida do teu intestino. Você sabia que a panturrilha é o segundo coração? Por isso que a gente tem que andar, fazer exercício, andar bastante para bombar o coração. É o segundo coração. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Por isso que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Vocês vão ter a nossa vida perfeita. Mas Adão jogou tudo fora, né? Abençoado. João 3,3 já li. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse nascer de novo, irmãos, é a chave da questão. Eu nasci dentro do pecado, eu preguei isso muito sexta-feira, não vou entrar nisso de novo. Nós nascemos debaixo do pecado, veio da iniquidade de Adão. Desde Adão, nós nascemos já contaminados. E está vindo, e mais os nossos pais, avós, tataravó, tudo que eles foram cometendo foi entrando no sangue, está contaminando. E cada geração que está passando, as pessoas estão se afastando de Deus. Eu tenho visto na Bíblia, tenho lido a palavra de Deus, e eu cheguei nessa seguinte conclusão. E quando eu chego nessa conclusão, primeiro eu faço um teste. Né? Irmão, tem gente que nunca vai se converter. Nunca vai se converter mais. Por quê? Por causa da tamanha iniquidade que está dentro da pessoa. Está tão contaminado o sangue da pessoa com o pecado, e a pessoa não quer saber. Ela quer ir numa igreja, que o pastor faz uma oração e a vida dela muda. Ela quer ir numa igreja onde o pastor dá uma rosa ungida e a família dela vai ser salva. Vai na igreja onde pega uma aguinha consagrada e a pessoa vai mudar de vida. Não, não é isso. O reino de Deus só tem direito aquele que se arrepende dos seus pecados. Arrependam-se, porque vos é chegado o reino de Deus. Somente por meio do novo nascimento
que o homem poderá receber a transfusão poderosa. Por isso tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito, disse Jesus. Olha isso aqui. O poder das palavras. Nós vimos que Adão tinha autoridade sobre tudo. Adão foi criado com poder. Suas palavras, presta atenção, emitiam uma frequência, cuidado com esses ensinamentos de frequência, não tem nada a ver, de autoridade máxima no mundo material. O que ele falava acontecia, era entendido por todos os seres. Então, quando Adão falava, por que todos os seres obedeciam? Porque a palavra dele não tinha contaminação. O verbo, a palavra que sai, porque tudo que Jesus falou aconteceu, porque ele não tinha contaminação. Por que um profeta, quando ele fala, a coisa acontece? Porque ele fala diretamente daquilo que Deus mandou ele falar. É o próprio Deus falando. E Deus não vai usar, por isso que Deus não pode chegar para um profeta e falar, resolve todo o problema. Não, Deus só pode dar partes. Nós recebemos em partes as promessas de Deus. As revelações vêm em partes. Porque a pessoa que está falando, a pessoa que está profetizando, ela não é totalmente descontaminada. Então, naquilo que a pessoa ainda tem de pureza, de vida de Deus, Deus usa aquela parte para ela fazer um sinal, maravilha. Por isso que o Senhor diz que nós temos que buscar o Espírito Santo. Sem santidade não veremos a glória de Deus. Santidade é se separar do pecado. Então, quanto mais você purifica o teu sangue, mais a tua palavra tem poder no mundo espiritual. É reconhecida. É por isso que Deus nos fala. Veja como que Deus nos revela, irmãos. Sujeitai-vos às autoridades. Aqui que ele está falando. Presta atenção, seus cabeção. Presta atenção. Tudo no mundo se sujeita a uma autoridade. E uma autoridade espiritual, a terra, o céu. O Josué disse que pare o sistema solar. Ele parou com a palavra o sistema solar. Elias, com a palavra, parou, irmãos, proibiu chover. O profeta mandou ossos, pareceu carne. Palavras. Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Ele foi curado, ressuscitado, o corpo dele na hora tirou a podridão, ele veio. Palavras. Como que a gente ora para alguém? Através de palavras. As palavras têm poder, mas a palavra de uma pessoa que não está tão contaminada, nós não vamos nos contaminar totalmente, mas quanto mais você descontamina do pecado, mais você está, as suas palavras têm mais poder. Por isso, irmãos, eu creio que vocês perceberam já, eu creio que vocês são inteligentes, vocês vão entender por que o justo vive pela fé. A fé o que é? A certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não. A palavra te dá, a fé te dá certeza que vai acontecer. E ela vem por onde a fé? Por dar ouvido à palavra. Olha isso aqui. Provérbios 6:2. E caiu na armadilha das palavras, que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, como que você se aprisiona? Através das suas palavras. Pelas suas palavras será condenado, pelas suas palavras será abençoado. Não adianta ficar falando positivamente, irmão. Vocês vão ver daqui a pouco que Jesus falou, não adianta você falar positivamente. A palavra tem poder daqueles que são em santidade. Aqueles que estão descontaminados do pecado. Posso eu falar? Tem gente que usa o nome de Jesus, não funciona, irmãos. Tem gente que usa o nome de Jesus, não funciona. E tem gente que funciona e ainda não vai ser salvo. Mas, Senhor, em teu nome expulsei demônio, tinha autoridade, tinha fé, mas era contaminado com a iniquidade, praticava a iniquidade. Olha o que diz aqui, João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Olha só, agora eu tive a revelação desse versículo.
Se nós permanecemos nele, aonde? Na santidade. E as palavras dele permanecer em nós, nós podemos falar o que quiser e pedir o que quiser e vai acontecer, irmãos. Nós podemos profetizar o que quisermos. Nós não reconhecemos que Jesus fez por nós naquela cruz. Acabou, nós vivemos o melhor momento da nossa vida espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos direito de coisas extraordinárias, mas o inimigo faz o quê? Com que você se contamine, fazendo o quê? Praticando pecado. Para que você se afaste de Deus. E mesmo você ouvindo a verdade, você vai lá, em nome de Jesus, mas a tua palavra não tem autoridade no mundo espiritual. Adão tinha autoridade porque ele era puro. A partir do momento que Adão peca, nós vamos ver daqui a pouco, a coisa muda. A palavra dele já não tinha mais autoridade no mundo espiritual. Os animais, o leão já olhou para ele, era tudo gatinho. Ele falava, colocava nome em todo mundo. Ele olhava, falava o nome, o animal aceitava. Não tinha nenhuma rejeição contra Adão, porque Adão era imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos essa semelhança. Deuteronômio 5:28. A diferença de uma pessoa que fala na carne, ou seja, no pecado, e a que fala pelo Espírito, ou seja, santidade. Há uma diferença. Eu e você podemos falar a mesma coisa, profetizar a mesma coisa, em nome de Jesus. Lázaro, vem para fora. Irmãos, a minha palavra e a tua palavra vai ter diferença, vai ter resultados diferentes no mundo espiritual. Devido a quê? A nossa pureza no coração. O nosso sangue, quanto mais contaminado for, menos essas palavras terão autoridade no mundo espiritual. O que é a pessoa que está completamente fora, longe de Deus, que ela fala? Eu não consigo, está difícil, eu não posso. Não sei porque que eu nasci. Aí procura alguém para culpar, né? O culpado é fulano, o culpado é ciclano, o culpado... Não, irmãos. É só você se descontaminar dessa maldição. Crendo e obedecendo a palavra, se santificando, conforme a palavra de Deus diz. Receba essa transfusão de sangue. Não adianta vir tomar a Santa Ceia, irmão. A Santa Ceia, ela te dá autoridade. Mas se você realmente estiver purificado, assiste a nossa mensagem, o sangue de Jesus. Eu acho que é isso. É o sangue de Jesus. Deuteronômio 5:28. Olha isso aqui que bonito. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse. Então Deus ouve a oração. Ouviu o que esse povo disse a você. E ele tem razão. Eles têm razão em tudo que disseram. Você faz uma oração, você fala, Senhor, eu estou lascado. Eu estou assim, eu estou assado. Eu tenho isso, eu não sei porquê. Tudo bem, vocês têm razão do que vocês estão falando em oração. Mais um. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então não adianta você estar falando, recitando o versículo bíblico, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você está obedecendo a palavra? Você crê na palavra? Você está se santificando? Você está se consagrando a Deus? Porque a palavra daquele que se consagra, se santifica, tem poder no mundo espiritual. Amém? Eu sempre disse aqui na igreja, irmão, sempre disse. Tudo que eu falo acontece. Vai acontecer. Eu não lanço palavras que Deus não permite eu lançar. E quando eu lanço as palavras, eu colho. Eu sei que eu colho. Eu já vi muitas coisas acontecer na minha vida. Quando eu falo, quando eu profetizo, vai acontecer. Eu só não sei quando. Um profeta não sabe, mas acontece. E não adianta, vai acontecer. Presta atenção no que eu falo. Presta atenção no que eu falo. Em breve eu vou contar um testemunho para vocês. Estou só esperando ele concretizar. Para eu ter a prova. Como crerão se não virem os sinais, diz a palavra de Deus. Mas Jesus falou a mesma coisa que Isaías. Que
Quem creu na nossa pregação? A pessoa, pastor, prega, 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 as pessoas não creem, irmão. Sai na rua, já está fazendo. Sabe por quê? A carne. A carne tem que sair, irmãos. A carne não pode estar em cima do altar. A carne não pode estar fazendo a obra. A carne. Tem que ser, nós somos homens espirituais. Pessoas espirituais. Deu para entender, irmãos? Senhor, volta lá ao 28. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse. Ouvi que esse povo disse a vocês. E eles têm razão em tudo que disseram. O Senhor falou, vocês não estão errados. Eu paguei o preço. Mas o Senhor morreu na cruz. Por que eu estou sofrendo? Por que o inimigo está vencendo? Sim, o inimigo está vencendo. Por quê? Está aqui a resposta. 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição. Para reclamar tem disposição. Para cobrar de Deus tem disposição. Para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Se assim eles fizessem, o que iria acontecer? Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Se todos obedecessem, todos tivessem temor a Deus, ia acontecer. Mas o Senhor prometeu que a minha vida seria vida com abundância. O Senhor prometeu que eu seria curado de qualquer doença. Sim, eu sei, eu prometi, vocês estão certos. Mas quem dera se vocês estivessem me obedecendo e crendo. A Maria foi lá, religiosamente. O que você está buscando, mulher? Por que você está chorando? Por que você está reclamando da sua vida? Irmão, purifica o teu sangue. O sangue de Adão tinha autoridade. Olha isso agora. As palavras do Senhor, presta atenção agora, confrontaram o sangue contaminado de Adão pelo pecado. Ele já não falava com sintonia com Deus. Gênesis 3, 7 a 10. Então, quando Adão peca, já saiu de sintonia com Deus, irmãos. Adão não tinha mais sintonia com Deus. As pessoas falam que Deus... Não foi Deus que fez mal, não. Deus não fez o mal. Foi o Adão que começou a sair da sintonia. Olha lá. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Irmãos, Adão vivia com Eva, fisicamente eles estavam nus, mas espiritualmente eles tinham vestes. Adão não via o mundo espiritual, não via o mundo físico, só via o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é igualzinho a esse mundo físico, igualzinho. Só que ele tem o lado da santidade e tem um lado da maldade, que é de Satanás. Igualzinho. Se nós pudéssemos enxergar hoje aqui, irmãos, o mundo físico, tem gente que enxerga o mundo espiritual, às vezes viriam você com um demônio do lado, às vezes viriam você com um anjo do seu lado. Muitas pessoas chegaram para mim, pastor, eu vejo um anjo atrás do Senhor, bem grandão. Aqui tem um anjo, e aqui tem um outro anjo de espada, e aqui tem um anjo bem grande, irmão, mas muito grande. Vocês nem imaginam como que ele é grande. Está aqui atrás de mim. Alguém está vendo? Não vê, mas tem gente que vê. E Adão e Eva só via esse mundo espiritual. Me vê no mundo físico, mas me vê as vestes lavadas. Quando Jesus viu aquela veste, ele veio com a veste salpicada de sangue, né, que era dos pecados. Então, irmãos, nós temos uma veste espiritual. Por isso que quando Adão olhou para Eva, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi esse negócio na minha vida. A Eva, pelo amor de Deus, o que é isso? Ficaram com vergonha, nós já foram se... Porque eles nunca tinham se visto nus, irmãos. Mesmo vivendo nus. Veja, o mundo físico é mentira. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Vamos lá? Versículo próximo. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quem que se escondeu? Foram eles. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde estão vocês? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, Deus sabia onde ele estava, mas eles começaram a ouvir, começaram a ter medo. Por quê, irmãos?
Todo mundo sabe quando está pecando. Todo mundo sabe que é errado. O cara pode ser mó galinha, a mulher pode ser mó galinha. Desculpa que eu estou usando esse termo aqui. Mas ela sabe que adulterar é pecado. Hoje os jovens não têm mais noção do que fornicação é pecado. Está perdendo, sabe? Está perdendo. Dentro da igreja eles estão fornicando. Não adianta nem vir na igreja. Vem na igreja, mas é a mesma coisa que... Por quê? Eles vivem no igual mundo. Todo mundo faz, todo mundo, mas quem é de Deus não faz. Quem é de Deus não faz. Voltando, versículo 11. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual proibi de comer? Adão decidiu ouvir Satanás, irmãos. Não foi Deus que induziu, não foi Deus que obrigou. Livre arbítrio. Versículo 12. Olha o que acontece quando a pessoa está com sangue contaminado do pecado. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Começou a blasfemar contra Deus. Deus é culpado, Deus quis isso. Foi a mulher que o Senhor me deu. Imagine o poder que essa palavra tinha de destruição, irmãos. Blasfêmia contra Deus, culpar Deus. Quem decidiu pecar foi ele. Ele disse, não coma desse fruto, acabou. Obediência e crer. Você quer descontaminar o teu sangue? Obediência e crer. Obediência e crer. É isso que descontamina. E se eu creio, eu me santifico. Eu não me preocupo com essa vida, eu busco a vida do reino de Deus. Estar no reino de Deus é usufruir, é ter tudo aquilo que o reino de Deus te dá. Versículo 12. Está aí. Fui a mulher que tu me deste por companheira. A fé é a essência de Deus e produz o fruto do seu espírito, vida, domínio e abundância. Hoje o Senhor diz, o meu justo vive pela fé, porque a fé dá ouvido à palavra de Deus. Eu tenho certeza que eu vou falar, vai acontecer. Eu tenho certeza que eu vou orar e vai acontecer. Eu tenho certeza que a porta vai se abrir onde está fechada. Eu tenho certeza que eu vou conseguir todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Porque o Senhor disse, se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis o que quiser. Pedireis é verbalizar o que você quer. A palavra de uma pessoa que é santa, que vive na presença de Deus, ela tem certeza que a palavra dela tem poder, irmãos. Ela chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse, diz a palavra do Senhor. Você vai dizer a esse mal, sai, porque Jesus... Eu posso falar, sai mal da minha vida e não vai acontecer nada. Porque o diabo não reconhece autoridade na minha voz. A pessoa que tem santidade, quanto mais santidade, ela tem autoridade na voz dela. A voz dela vai adquirindo poder, perfeição. O mundo espiritual fala, isso aí é diferente. Agora a pessoa que está no pecado, na fornicação, na prostituição, o diabo fala, não, você não tem poder aqui. Irmão, a pessoa pode ser a maior autoridade. Né? Uma autoridade. Não acontece isso no nosso país, infelizmente. Nós tínhamos aí um cara aí de 9 dedos, que ele foi a maior autoridade do nosso país. Sim ou não? Foi preso. Lá ele perdeu toda a mordomia dele. Né? E foi preso pela boca. Fala tanta vez, até hoje fala. Até hoje fala. Mas você vê que a palavra dele... Mas por que a palavra dele contamina as pessoas? Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Irmão, eles adoram Satanás. E por que quando ele fala, muitas pessoas parecem que estão hipnotizadas? Porque ele fala com aqueles que estão iguais a eles no pecado. O mesmo espírito dele está nos outros. Irmão, existem quantos ladrões no mundo? Você só reparou que quem vota nessa pessoa é ladrão, é pessoas que enganam, pessoas que não têm compromisso com verdade, pessoas falsas, pessoas mentirosas, mas no alto grau. Pode reparar, quem fala, são pessoas que fazem coisa errada. Então, o espírito que está nele se comunica. Quando ele fala, a voz dele alcança aquelas pessoas e convence. Quem vota no outro? Que gosta de verdade, que tem um compromisso com Deus, que crê em Deus, não precisa ser, estou falando que são tudo, mas crê em Deus, aceita Deus, é desse jeito.
O mundo espiritual é assim. Satanás fala e as pessoas acreditam, mas aqueles que estão no mesmo patamar. Aí a palavra tem poder. Estou terminando. DNA espiritual corrompido. O homem não perdeu a capacidade de governar. Porém, agora o governo estava corrompido pelo pecado. Essa consequência foi transmitida até a nossa linhagem, afetando pensamentos e crenças. Gênesis 6, 3 a 5. Irmão, não é que nós perdemos agora o poder, a capacidade de governar. Só que nós governamos sendo induzido pelo inimigo. Faz isso, rouba isso. Dá um jeitinho aí. Garante o seu futuro. Você vê que tem um monte de... Quantas pessoas, irmão, ficam atrás de advogado para tentar se aposentar de forma ilegal? Antigamente era assim. Hoje não dá mais para fazer, mas antigamente dava para fazer. Quantas pessoas iam lá com 50 anos, inventavam uma doença, inventavam não sei o que lá, pegavam um atestado falso, ia lá no fazendeiro, dizia, o fazendeiro falava que ele trabalhou lá por tantos anos na fazenda, tudo falso. Ia lá, conseguia se aposentar. O povo é corrupto. Mas só que esse povo, quando morre, irmãos, só desgraça. Sofre demais. Tem problema demais. É isso que acontece. Contaminou o DNA. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Irmão, o homem era tão perverso. A perversidade falou, eu não vou mais me contender com esse povo, não. Porque esse povo não tem nada comigo. E não vão viver muito mais. A gente vivia 700, 800, 900 anos, 300 anos. A vida das pessoas era longa. Agora não. Isso depois do pecado ainda. Nós éramos ser eternos e vamos ser eternos. Versículo 4. Naqueles dias havia néfilins na terra. Não vou falar disso agora não. Quem quiser depois eu explico. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, filhos de Deus são demônios, possuíram as filhas dos homens, e elas deram filhos. E nascia quem? Néfilins. Filho de demônio com pessoas humanas. Nascia as aberrações. Quando você estuda filosofia, você vai encontrar lá Minotauro, essas coisas tudo existiram, né? Tudo existiu, nada vem do nada. Eram os néfilins na época. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado. Veja, o pecado vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Mais um. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Ele não queria mais, ele falou, não tem mais jeito para esse povo. Por isso que eu falo, tem gente que não tem mais jeito, irmão. Se perverteram tão mal, estão tão longe de Deus, tão longe, o coração, o sangue está tão contaminado com o pecado, que não tem mais jeito. Você ora, não funciona. Você prega, não funciona. Entra por aqui, sai por aqui, que nem disse. O povo foi pervertendo. 1 Coríntios 15, 22. O sangue de Cristo, para a gente terminar. É o único que descontamina um homem do pecado. 15, 22. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Então, por isso que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Mas o Senhor diz, não participa em pecado do sangue e da carne de Jesus. Não participa indignamente do corpo e do sangue de Jesus. Por quê? Porque você será culpado da morte. Aí entra a morte na sua vida. E você vai morrer mais ainda, porque tem que respeitar o sangue. Temor, respeito. Adão não teve respeito por Deus. Desobedeceu a Deus. Por isso que a morte entra. A morte é um desrespeito à palavra de Deus. Por isso que a palavra do pecador perde o poder. A palavra do pecador perde a autoridade no mundo espiritual. Mas a palavra daquele que se santifica tem poder no mundo espiritual. Essa é a diferença. Levítico 17, 11. O homem só será redimido ou condenado através do seu sangue, que sustenta a sua vida. Eu não disse que no sangue tem a vida? Quanto mais vida maligna tiver no teu sangue espiritual,
espiritualmente falando. Veja, do mesmo jeito que existe o físico, existe o espiritual. O teu sangue também ele é espiritual. Ah, mas está aqui no mundo físico, mas tem vida. A vida é espiritual, vem do céu. Pois a vida da carne está no sangue. E eu dei a vocês para fazerem propiciação, porque vocês mesmos no altar. Por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. É o sangue que faz. Tanto no Antigo Testamento era através de sangue animal. A vida que estava naquele animal fazia com que as pessoas eram perdoadas dos pecados. Mas não tinha vida eterna. Só quem trouxe, para eu ter direito à vida eterna, Deus teve que dar a vida de um ser humano por vida de ser humano. Animais não é ser humano. Animal não tem espírito, animal tem alma. Mas eles viviam pela alma. O homem também estava desse jeito. O homem no pecado é corpo e alma só. O espírito está lá adormecido. Agora, quando Jesus entra no corpo, na vida das pessoas, aí ela começa a ter vida de novo. Estava lá. Aí começa a injetar o sangue de Jesus. Mais sangue. Mais sangue. Aí começa a pessoa, né, vai energizando, ela começa a ser a semelhança de novo de Deus. A vida começa a voltar, a palavra começa a ter poder. E tudo o que disser lhe será feito. Os sinais seguem aqueles que creem. 1 Coríntios 15, 45. Agora eu termino. A linhagem de Adão não podia mais gerar filhos de Deus, só criaturas. Todos que vieram até Jesus, sem o batismo, você era criatura de Deus. Só quem pode gerar filhos de Deus é o sangue de Jesus. Você torna filho de Deus se você receber a transfusão do sangue de Jesus. Porque no sangue de Jesus tem vida, tem a natureza de Deus em você. 1 Coríntios 15, 45, de novo. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Só homem normal. O último Adão, espírito vivificante. Ele trouxe vida. O primeiro Adão, a pessoa era normal. Que nem um animal. Nós éramos animais como animais, sem o espírito adormecido. Com Jesus nós fomos vivificados novamente. E agora o último. João 3, 19 a 21. Adão transferiu iniquidade, fazendo o homem pecar. A natureza de Adão, desobediência a Deus, a palavra de Deus, entrou no homem e contaminou todo o DNA do homem. Mas Jesus veio com o sangue dele e descontaminando o homem. A partir do momento que eu me arrependo, vou me convertendo, livre-arbítrio, vou obedecendo. Eu não estou mais preocupado com essa vida, eu estou preocupado com a minha vida eterna. Eu quero ir para o céu, eu quero voltar para a casa do Pai. E essa vida aqui, Deus vai cuidar de você. Não vai faltar nada para você. Eu sou o Senhor que supre todas as suas necessidades. O Senhor é meu pastor, então nada vai me faltar. Então, a partir desse momento que eu começo a aceitar Jesus, eu começo o quê? A mudar a minha vida. Então, preste atenção, o que a igreja ensina hoje? Vem aqui na igreja para você viver bem essa vida. Você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter dinheiro, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Aleluia, glória a Deus. O povo quer isso. Agora, quem é que fala para você, não, primeiro o meu reino e minha justiça. Arrependam-se dos seus pecados, que o reino de Deus vai trazer tudo para você. Descontamine você desses pecados do mundo. As pessoas não querem. Jesus destruiu essa maldição e quer que o homem volte arrependendo dos seus pecados. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Veja, quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mais um. Mas quem pratica a verdade, palavra de Deus, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem está na luz, as pessoas veem que você realmente é uma mulher, é um homem de Deus. Irmãos, o sangue de Adão nos contaminou, mas o sangue de Jesus
nos purifica. Aplauda o Senhor Jesus.